bem-vindo à sua aula de grau dos adjetivos. Bem, parece um assunto chatinho, né? Mas dá para torná-lo melhor? Sim. Você vai ver que eu vou ensinar você sem você precisar decorar. Vai ter que decorar uma coisa em outra, sim, mas você vai entender o que é a variação de grau, vai entender essas nomenclaturas e vai ficar muito mais fácil, prometo. Primeiro, entenda do que estamos falando. Estamos falando da variação de grau dos adjetivos. Então, entenda o que é isso. O que significa dizer se um adjetivo variou em grau ou não? O que significa dizer variação de grau? Entenda que um adjetivo, ele pode vir no grau normal. Por exemplo, se eu digo assim, esse vinho é excelente. Então, vamos lá. Excelente é um adjetivo, não é? Esse adjetivo, olhe para ele. Ele variou em grau? Ou seja, o que é variar em grau? Ele teria variado em grau se ele tivesse vindo de algum grau normal. Então, excelente vem de quê? Excelente não vem de nada. Excelente é o próprio adjetivo no grau normal. Isso é grau normal. É melhor você escrever assim, ó, sem variação de grau. Não houve variação de grau. Agora, se eu digo assim, esse vinho é muito bom. Aqui está o adjetivo, tá? Esse adjetivo variou em grau? Variou. Por quê? Porque ele vem, ó, ele não é muito bom. Muito bom, não vem de bom. Porque existe o bom, que é o normal, e existe o muito bom. Então, toda vez que você consegue identificar que aquele adjetivo saiu da normalidade, porque o normal seria bom, ele sofreu uma variação de grau. Variar em grau é sair da normalidade. Essa variação de grau, ela pode ocorrer de diversas maneiras. E é isso que você vai conhecer agora. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, você está maravilhosa hoje. Maravilhosa, variou em grau? Não, porque não vem de nada. Maravilhosa é maravilhosa, já é o grau normal. Mesmo que seja uma coisa muito boa, é grau normal. Mas, se eu digo assim, você está muito maravilhosa, você está mais maravilhosa do que nunca. Nesse caso, há sim variação de grau, porque muito maravilhosa saiu da normalidade. Mais maravilhosa do que nunca também. É isso que você vai estudar agora, a variação de grau dos adjetivos. Entendido? Entendeu que variar em grau é sair do normal. Pronto. Agora você vai conhecer as variações, mas tentando entender essas palavras para não ter que decorar. Isso que eu vou fazer aqui com você. Entendendo o significado de cada palavra dessas aí. Bom, então o primeiro grau é o grau comparativo. O grau comparativo, o nome já diz, não é? É aquele que compara dois elementos. Ela é menos discreta que a irmã. Então, isso é um grau comparativo. E nesse caso, como eu estou dizendo que ela é menos discreta, é um grau comparativo de inferioridade. Depois, ela é tão discreta quanto a irmã. Também é comparativo. Mas nesse caso, quando eu digo que ele é tão quanto, é comparativo de igualdade. E existe também o comparativo de superioridade, quando você diz que ela é mais discreta que a irmã. Então, entenda o que esses três pontos aqui têm em comum. São tipos de grau comparativo. O que é grau comparativo, então? É aquele que estabelece a comparação entre dois elementos. E aí ele pode ser de inferioridade, de igualdade ou de superioridade. Entendeu? Outro detalhe legal de você perceber é o seguinte.
Tanto faz dizer menos que ou do que. As duas formas estão igualmente corretas. Você pode dizer só que e você pode colocar do que. Do mesmo jeito, ó, tanto faz dizer tão quanto como tão como. As duas formas estão corretas. Na igualdade, então, você pode usar o quanto ou como. Da mesma forma, ó, você pode usar que ou do que. As duas formas estão corretas. Tudo bem? Tá. Você acabou de conhecer o grau comparativo. Entendeu o que é o comparativo? No comparativo, você compara dois elementos, igualando, trazendo uma ideia de inferioridade ou de superioridade. Agora, entenda a diferença entre o comparativo e o superlativo. O que seria isso, superlativo? Enquanto o comparativo, ele estabelece a comparação entre dois elementos, o superlativo não. O superlativo, ele eleva um elemento. Ele engrandece um elemento. Por isso o nome dele é superlativo. O nome já diz, né? Super. Então eu estou engrandecendo, enfatizando um elemento. É diferente do comparativo, porque no comparativo são dois elementos comparados. Entendeu? Entendeu por que esse nome superlativo? Eu estou enfatizando um. Tá. Esse superlativo, perceba, ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ser o superlativo absoluto ou superlativo relativo. O que seria isso? Entenda. No superlativo absoluto, o elemento destacado, ele é destacado absolutamente, ou seja, sem relacionar o elemento a um grupo. No superlativo absoluto, aquele elemento, ele tem um adjetivo que vem num grau superlativo, mas não é superlativo em relação a um grupo. Quando eu digo que ela é discretíssima, eu estou dizendo que ela é discretíssima não em relação à turma dela ou em relação à família dela. Ela é absolutamente discretíssima. Então, no absoluto, você está elevando uma qualidade, uma característica de uma pessoa sem relacionar a um grupo. Por isso, absoluto. Você vai ver que essa é a diferença para o relativo. Porque o relativo já relaciona a um grupo. Dentro desse grau superlativo absoluto, eu tenho a forma sintética. Entenda, o que é sintético? Sintético é o mesmo que econômico. É aquele em que você acrescenta, dentro do adjetivo, você consegue colocar sufixo. Então, no sintético, você está sendo econômico. Em vez de trazer mais uma palavra, você pega o próprio adjetivo, acrescenta o sufixo e faz a variação de grau. Entendeu? É diferente do analítico. No analítico, analítico é o que não economiza. É o não econômico. No analítico, você acrescenta um intensificador. O analítico é aquele que traz intensificadores. Por exemplo, ela é muito discreta. Quando eu digo que ela é muito discreta, eu estou trazendo um grau superlativo, porque eu não estou comparando com ninguém. É absoluto, porque não é em relação a um grupo. E é analítico, porque não é econômico, porque eu usei um advérbio de intensidade. Intensificador é isso, é quando você coloca um advérbio de intensidade ali. Muito, bastante. Tudo isso é absoluto analítico. Já o superlativo relativo é aquele que relaciona o elemento a um grupo. Nesse caso, a pessoa, ela tem uma qualidade, uma característica super, mas é super em relação a um grupo, já não é mais absoluto. Por exemplo, ela é a menos discreta da turma. Com esse da turma, dá para você ver que ele é relativo, porque é em relação àquele grupo. Não é absolutamente a menos discreta.
É a menos discreta da turma. Então, sempre quando você relacionar uma característica, uma qualidade em relação a um grupo, você vai ter o grau superlativo relativo. E aí é simples, pode ser de inferioridade menos discreta ou de superioridade a mais discreta da turma. Entendeu então a lógica deste exemplo? Ó, ela é a mais discreta da turma. Que grau é esse do adjetivo? O adjetivo está no grau superlativo. Por que superlativo? Porque não está relacionando dois elementos, não. Está destacando um. Por isso é superlativo. É absoluto ou é relativo? É relativo porque é relativo a um grupo, é da turma. Tá. E é de inferioridade ou é de superioridade? É de superioridade, porque ela é a mais discreta da turma. Entendeu? Pura lógica. Você não tem que decorar, é só entender. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Eu coloquei aqui para você uma tabelinha dos graus comparativos e superlativos irregulares. O que é isso, irregular? Irregular, entenda, é muito simples. É quando a gramática teve que criar, o que aconteceu aí é que a gramática teve que criar um novo adjetivo para indicar aquela variação de grau. Então, por exemplo, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Qual é a forma de grau comparativo de superioridade de bom, do adjetivo bom? É melhor. Melhor é o quê? É um comparativo de superioridade irregular. Como assim irregular? Porque é uma forma que substitui o grau normal. Por quê? Porque é erro dizer, ele é mais bom que o irmão. Ele é melhor. Então, os irregulares são aqueles em que novas formas foram criadas para substituírem os adjetivos no grau normal. Isso acontece com os adjetivos bom, mal, grande e pequeno. Eles não aceitam intensificadores. Então, para você indicar que há uma variação de grau, você tem que substituir pela forma irregular. Então, por exemplo, eu não posso dizer que ele é o mais mal da turma. Eu tenho que dizer que ele é o pior. Pior é o quê? Pior é um adjetivo no grau superlativo relativo. Irregular. Por que irregular? Repito, porque é uma nova forma que está substituindo a anterior. Na realidade, quando nós estudamos isso lá, quando éramos crianças, nós tínhamos que fazer isso mesmo, nós tínhamos que decorar. Não existe mais bom, é melhor. Não existe mais mal, é pior. Não existe mais grande, é maior. Entendeu? Então, os irregulares são aqueles que você tem que decorar para não errar, para não pagar mico por aí. Entendeu? Dizendo que o meu dedo é mais pequeno do que o seu. Não, o meu dedo é menor. Tá bom? Mas eu acho que isso aí, um dia você já decorou isso na vida, não foi? Agora tem um detalhe muito interessante, com ele eu fecho essa aula, que é o seguinte, essa observação. Quando se comparam duas qualidades ou ações do mesmo ser, empregam-se mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno, em vez de melhor, pior, maior e menor. Mas isso quando são duas qualidades ou ações do mesmo ser. Por exemplo, a varanda. Eu não estou comparando a varanda com outro elemento, é o mesmo ser. Então eu digo que a varanda é mais grande do que pequena e não é maior do que menor. Entendeu? Só nessa situação que você pode dizer mais grande, porque é uma característica do mesmo ser. Entendeu? Meu dedo é mais pequeno do que grande. Não, acho que é o contrário, ele é mais grande do que pequeno. Posso dizer mais grande? Posso. Por quê? Porque é uma característica do mesmo ser, o dedo. Tá bom? Entendeu? Agora, se são dois seres, você não pode dizer assim, ó, meu dedo é mais grande do que o dedo dele. Não, não pode. Aí já são dois seres comparados. Então, você tem que dizer, meu dedo é maior do que o dedo dele. Tá bom?
Tá zonzo já? É natural, tudo bem? É natural, mas eu acho que você aprendeu. Agora é só treinar. Agora vamos treinar com mais questões de concurso. Vamos lá. Questão 1. Banca VUNESP. Aqui a banca diz assim, ó. Ela traz uma frase do texto que diz: hoje descobri que ele é muito mais forte que eu. Aí ela diz que essa frase está reescrita no grau comparativo de igualdade em. Então, repare, a banca pega uma frase que traz um adjetivo, ó, esse aqui é o adjetivo, que variou em grau, né, comparativo, é um grau comparativo de superioridade. Então, vamos só escrever aqui, ó, grau comparativo, porque está comparando dois elementos, ele e eu, e é grau comparativo de superioridade. Tudo bem? Aí você tem de marcar aquela que esteja em outro grau, no grau comparativo de igualdade. Então, ela traz uma frase no grau de superioridade e pede no grau de igualdade. Resposta, letra C. Hoje descobri que ele é tão forte quanto eu. Tão quanto. Comparativo de igualdade. Na letra A, ele é menos forte que eu. É comparativo. Vamos escrevendo aí ao lado de cada uma. Comparativo de inferioridade. Tudo bem? Na letra B, descobri que ele é fortíssimo. Isso é grau superlativo. Ó o fortíssimo aqui, ó. Repare que a VUNESP nem sublinhou os adjetivos, né? Quando ela não sublinha é pior, né? Não sublinhou. Então tá aí o adjetivo, fortíssimo. Ele está num grau superlativo, absoluto, porque ele não relaciona nenhum grupo, sintético, porque vem com sufixo íssimo. Tudo bem? A letra D, vamos ver a D? Hoje descobri que ele é pouco mais forte do que eu. Cuidado, não é o pouco que conta, é o mais. Porque o pouco intensifica o mais. Mas, na verdade, ele está dizendo que é mais forte. Então, cuidado, cuidado. Porque quando você olha para o pouco, parece que é de comparativo de inferioridade, pouco. Mas, na verdade, o pouco está intensificando o mais, que já é de superioridade. Entendeu? Então, essa frase aí está no grau comparativo de superioridade. Apesar de haver um pouco ali, mas é que o pouco intensifica o mais. E na letra E, hoje descobri que ele é o mais, então isso é superlativo. Relativo, porque em relação a um grupo, né? Ó, de nós, em relação a um grupo, superlativo relativo de superioridade. Pronto, só para você treinar aí e colocar ao lado de cada alternativa a identificação. Vamos mais. Questão 2. Para fotografar um objeto tão impossivelmente distante, a equipe do EHT precisaria de um telescópio tão grande como a própria Terra. O segmento em destaque apresenta o adjetivo no grau. Então, veja, tão grande como. Aqui está o adjetivo. E aí, veja, é tão como. É um grau comparativo. Por que é comparativo? Porque o comparativo relaciona dois elementos. É um grau comparativo de igualdade. Resposta, letra D. Tudo bem?